Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Aknat. No vídeo de hoje a gente vai continuar o nosso projeto sobre a Suma Teológica. A gente está agora na primeira parte, na 13ª questão, no segundo artigo. E São Tomás se pergunta se algum nome se diz de Deus de modo substancial. E São Tomás responde deste modo ao artigo. Sobre os nomes que são ditos de Deus de maneira negativa, ou que significam uma relação de Deus com a criatura, é manifesto que de nenhum modo significam sua substância, mas a remoção de alguma coisa dele ou sua relação com outra coisa, ou melhor, a relação de alguma coisa com ele. Mas sobre os nomes que são ditos de Deus de maneira absoluta e afirmativa, como bom, sábio e outros semelhantes, alguns têm múltiplas opiniões. Com efeito, alguns disseram que todos esses nomes, ainda que sejam ditos de maneira afirmativa, mais buscam remover alguma coisa de Deus do que afirmar. Por isso, dizem que quando dizemos que Deus é vivente, significamos que Deus não é como as coisas inanimadas, e, de modo semelhante, deve se considerar em relação aos outros nomes. Assim pensou Rabi Moisés. Porém, outros dizem que esses nomes são postos para significar a relação de Deus com as criaturas, de modo que quando dizemos Deus é bom, o sentido disso é Deus é causa de bondade nas coisas, e a mesma razão se dá em relação aos outros nomes. Cada uma dessas concepções, porém, parece inconveniente por 3 motivos. Primeiro, porque nenhuma dessas posições pode assinalar a razão pela qual alguns nomes seriam ditos melhor de Deus do que outros. Com efeito, Deus é a causa dos corpos, assim como é causa das coisas boas. Por isso, se quando se diz Deus é bom, não se significa outra coisa senão que Deus é causa das coisas boas, poder-se-ia dizer, de modo semelhante, que Deus é corpo porque é a causa dos corpos. Igualmente, por isto que se diz que é corpo, remove-se que seja um ente apenas em potência, como a matéria primeira. Segundo, porque daí resultaria que todos os nomes ditos de Deus seriam ditos secundariamente, assim como se diz de um remédio que é saudável, secundariamente, para significar apenas que ele é causa de saúde para o animal, o qual, primeiramente, é dito saudável. Terceiro, porque isto é contrário à intenção daqueles que falam de Deus. Com efeito, quando dizem que Deus é um vivente, não intentam dizer que seja a causa de nossa vida, ou que difira dos corpos inanimados. E por isso deve-se dizer de outro modo, esses nomes significam a substância divina, e são atribuídos a Deus de modo substancial, mas são deficientes para representá-lo. Isso é claro deste modo. Com efeito, os nomes significam Deus segundo que o nosso intelecto conhece a Deus. Ora, nosso intelecto conhece a Deus a partir das criaturas. Assim conhece-o segundo que as criaturas o representam. E foi mostrado que Deus, que contém em si todas as perfeições das criaturas, é absoluta e universalmente perfeito. Assim, qualquer criatura o representa, ele é semelhante, enquanto tem alguma perfeição, não de modo que o represente, como algo da mesma espécie ou do mesmo gênero, mas como princípio excelente em relação a cuja forma os efeitos são deficientes. Porém, os efeitos guardam certa semelhança dela, como as formas dos corpos inferiores representam o poder solar. E isso foi exposto acima, quando foi tratada a perfeição divina. Portanto, os nomes preditos significam a substância divina, porém de modo imperfeito, como as criaturas também o representam de modo imperfeito. Então, quando se diz Deus é bom, o sentido não é Deus é a causa da bondade, ou Deus não é mau, mas o sentido é o que chamamos bondade nas criaturas preexiste em Deus, e de modo mais elevado. Portanto, a partir disso, não se segue que convém a Deus ser bom enquanto causa a bondade, mas antes o inverso. Porque é bom, difunde a bondade nas coisas, segundo as palavras de Agostinho. Porque ele é bom, nós somos. Se você estiver gostando dos vídeos, curta e compartilhe os vídeos. Se você estiver gostando do canal, se inscreva no canal, clique no sininho do canal e até o próximo vídeo. Até mais.